Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui de novo para ver mais uma aula, né, com relação a esse modo EAD aqui, né? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6, chamado de As Novas Alianças no Mundo Contemporâneo, tá? Aqui nós vamos ver sobre o BRICS, nós vamos ver sobre o G8 e sobre o G20, tá? Esse capítulo é bem curto, bem tranquilo, a gente consegue ver ele bem rapidinho, tá joia? Então vamos lá. Bem, começando aí, nós temos o BRICS, tá? Bem, o que é o BRICS? O BRICS ele foi uma parceria, né, uma reunião que aconteceu entre os países emergentes. A princípio chamava-se BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, e depois passa a ser chamado BRICS, porque a África do Sul, né, Sul África, entra no bloco. O que é isso? É um grupo de países que não existe um acordo formal, tá? Mas é um acordo, vamos dizer assim, informal de cooperação, né? Onde existe uma economia junta, uma economia parceira, onde existem descontos, né, de taxações, tributários, né, de tributação, as coisas mais baratas para o comércio entre esses países. Tá? Então, o Brasil faz grandes parcerias com esses países aí e tem um grande comércio. No entanto, que a China é o nosso principal parceiro econômico. Tá? Bem, vamos lá então. O que é o BRICS? Né? É uma associação comercial, fica melhor definido, porque não é um grupo econômico formal, é uma associação comercial. Temos ali as situações econômicas e índices de desenvolvimento parecidos. Então são quase todos países mais populosos, são todos países emergentes, né? Claro, hoje a China está tendo uma economia mais forte que os outros países, mas se você for pensar, ainda há desigualdade social, né? Ainda há muitas diferenças, é um país que ainda tem muito a melhorar como o nosso. Tá? Outro ponto importante é uma cooperação entre esses países emergentes para alavancar as suas economias em escala global. Graças a essa parceria, há uma melhora para todos esses países, tá bem? Bem, as características comuns desses países. Aqui não dá para a gente ler tudo, porque senão vai ficar muito maçante, mas apenas alguns pontos aí. Ó. Uma economia estabilizada recentemente. O Brasil só vai estabilizar sua economia com a criação do Plano Real. Ali que começa a estabilização. Então é de 93, 94 para cá que a economia começa a estabilizar. Tá? A China não é muito diferente disso. Tá? Uma situação política estável, né? Nós conseguimos, depois do regime militar, ter uma certa estabilidade. Claro, sofremos 2 impeachments nesse período, né? Mas a economia política, a situação política é um pouco mais estável do que era. Tá? Uma mão de obra em grande quantidade. Né? Nós temos, todos esses países, como eu disse no começo, são países muito populosos. Né? Recursos de reservas minerais, né? um produto interno bruto crescente, né? Uma inclusão digital que está acontecendo. Né? Então, tudo isso são pontos, são características comuns desses países. Tá? Então, nós temos muitos pontos em comum para que nós possamos fazer alianças para tentar crescer juntos. Bem, as projeções. Olha qual que é a meta do BRICS. Podem se tornar as economias dominantes do mundo até 2050. Tá? Existem pessoas que discordam disso daqui. Falam, não, nós não vamos ser. Mas se vocês forem parar para pensar, a China é já a segunda maior economia do mundo. Né? Ela está em franco crescimento. Eu me lembro de uma revista que eu vi lá em 2003, a Veja,
e falava que a China poderia se tornar uma das maiores economias do mundo. Em 2030, talvez a maior economia do mundo. E na época foi assim, muito alarmismo, né? Nós não estamos em 2030 e ela já é a segunda maior economia do mundo. Então, pode ser que esses países venham, né, a se tornar. Né? Ali fala também, ó, estes países abrangem mais de 25% da cobertura da Terra e 40% da população mundial. Então, território tem demais e a população para trabalhar, essa mão de obra barata, também existe nesses países. Tá? A economia da África do Sul, né, é 1/4 do tamanho da economia da Rússia. Tá? Então essa economia dela é pequena, ainda perto da economia da Rússia, né? Porém é a nação com o menor poder econômico do BRIC. Por isso foi pensado muito se a África do Sul entraria ou não, e optaram por deixar ela entrar. Bem, aqui temos, né, que vários países menores, né, eles são vistos como possíveis candidatos, pode ser que o BRICS venha a aumentar, mas por enquanto, né, ficam só esses países aí, tá? São só projeções. Bem, as reuniões do BRICS, né? A primeira reunião aconteceu na Rússia, né? Existia ali uma crise econômica global e a reforma das instituições financeiras internacionais, o papel do G20, as mudanças climáticas, tudo isso foi abordado naquela reunião. Então o BRICS ele não está preocupado somente com a economia, mas ele está preocupado também em o que fazer para o planeta, o que nós vamos fazer caso tenha algum problema mais grave. Aqui nós temos o crescimento econômico de 2009 e 2010. Olha só para vocês verem. Brasil 5,7%, Índia 8%, China, né, chegou a 9,5%, e enquanto os países como Estados Unidos cresceram no mesmo período 3%, e a zona do euro, né, os países que compõem a União Europeia, cresceram 0,8%. Lembrando que em 2008 nós tivemos uma crise econômica mundial, tá? E esses países conseguiram, né, se equilibrar e crescer. Vemos também que a Rússia, né, ela tem uma leve queda, tá bem? Ó, em 2009 tem uma queda, mas depois ela se recompõe, tá bem? Bem, vamos lá. O grupo do G8. O grupo do G8, tá, é um grupo formado, a princípio era chamado de G6, depois G7 e por fim G8. São consideradas as maiores economias do mundo quando foi criado esse grupo. Eram as 7 maiores economias do mundo e depois a Rússia adentrou ao bloco. Então olha lá, ele originou-se em 75, agrupando inicialmente 6 países, né, com as maiores economias do mundo. E aí estão listados as 6 maiores economias do mundo, tá bem? Na época, por favor, né? Hoje nós teríamos aí a China, com certeza. O Brasil estaria, né, próximo aí do G8 também. Geralmente o Brasil fica entre a 7ª economia e a 8ª economia do mundo. Chegou até ser a 6ª. Bem, G7, né? Passando para G8. Em 77, o Canadá foi aceito também ao grupo, tá? E aí passa a constituir G8. E após 20 anos, somente em 97, a Rússia acaba sendo incluída no G8. Então muitas vezes o pessoal fala assim, é G7 mais a Rússia, tá? A Rússia hoje ela está suspensa desse bloco, devido à invasão lá da Crimeia, né? Aquele problema que está tendo com a Ucrânia lá, ela está suspensa do G8. Um ponto importante a lembrar, a Rússia ela só foi aceita por conta do seu arsenal nuclear. É muito importante também citarmos, tá, que a Rússia ela só pôde entrar depois que ela estabilizou sua economia. Em 91 ela vira SEI, né, era União Soviética, aí em 89 passa a ser SEI e em 91 acaba a SEI.
e a Rússia vive um período de crise. Aí em 97 ela já está recuperada dessa crise, aí ela é aceita no G8, tá bem? Vamos lá. As reuniões, né? O grupo não tem uma sede fixa, tá? Cada encontro acontece anualmente e em um país membro, tá? Tivemos lá em 2000 em Okinawa, no Japão, onde eles falaram, né, decidiu-se sobre onde aplicar os recursos financeiros na luta contra as doenças infecciosas. Em 2001 foi em Gênova, na Itália. O objetivo da reunião era a criação de um fundo mundial de luta contra o HIV e a AIDS, malária, tuberculose, né? Em 2002, no Canadá. Então, assim, falando, né, sobre o combate ao terrorismo, tá? Interessante, aqui, ó, combate ao terrorismo, né? E as armas de destruição em massa. Isso aqui é muito interessante porque vai ser a nossa próxima matéria, falar sobre, né, os problemas atuais, tá? Então, cada ano é em um país e tem um tema específico, tá? Bem, o grupo exerce mais influência do que a própria ONU, tá? Isso é uma afirmativa. Muitos países criticam, né, o G8 porque eles decidem o que deve nortear o mundo, né? A parte social, a parte da ecologia, eles não ligam muito, muitas vezes eles pensam, né, apenas em produzir, em aumentar, então fala-se em um processo ecologicamente destrutivo, né? E que não olham para os países pobres, os países subdesenvolvidos. Então existe uma grande crítica aí com relação a eles. Bem, G20. Foi criado em 99, agrupando o G8, né, a Austrália, a União Europeia e as 10 principais economias emergentes do mundo, que são essas listadas aí. Na verdade, o G20 ele é um G19 mais a União Europeia, tá? Então, isso constitui o G20. Então, temos lá, ó, ele é composto exatamente pelas maiores economias do mundo, tá? Não é composto, perdão, exatamente pelas maiores economias do mundo. Estão fora Espanha, Países Baixos, Suíça, Suécia, Bélgica, né? Que não fazem parte desse grupo. Então, são alguns países mais importantes um pouco, economias grandes ou um pouco maiores, mas não necessariamente todas as grandes economias fazem parte do G20. Esse dado está desatualizado, tá? As reuniões também, elas são anuais, tá? A última reunião aconteceu em junho de 2019 e aconteceu no Japão. E no final, foi até interessante que no final da reunião, os Estados Unidos e a China selaram um acordo de paz. Vocês devem se lembrar que estava tendo toda uma desavença econômica entre Estados Unidos e China, né? E aí o Trump e o Xi Jinping assim, apertaram as mãos lá e falaram, não, acabou essa guerra econômica aqui, tá tudo certo de novo, tá bem? Bem, pessoal, basicamente seria isso, tá? Aqui seriam outros temas, aqui nós iríamos falar de OTAN, essas coisas, mas não cabe para essa aula porque nós já falamos sobre isso, tá bem? Gostaria de agradecer a presença de todos aí, assistiram esse vídeo, espero que tenham gostado e gostaria que vocês fizessem para mim, né, os exercícios entre as páginas 108, tá, e a 116, tá joia? 108 a 116. Espero que estejam bem e que aproveitem suas férias aí. Um grande abraço a todos. E eu não consigo desligar o vídeo.
Ah, consegui, gente. Tchau, tchau. Até